Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma das ferramentas que eu utilizo durante meu estudo da Palavra de Deus. Eu uso isso quando eu estou preparando mensagens, estudo bíblicos e também, até pessoalmente, quando eu estou lendo a Palavra de Deus e quero melhor entender uma passagem na Bíblia. Não digo que é uma coisa que eu uso sempre, mas é mais uma ferramenta que nos ajuda, que me ajuda a melhor entender o que o texto está falando. Então, primeiro, antes de começar com isso, uma das coisas que eu sempre recomendo, por exemplo, hoje nós vamos estar olhando no livro de Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 11. Uma das coisas que eu recomendo, se você vai estar, especialmente se você vai estar ensinando ou pregando numa passagem na Bíblia, é ler aquele livro inteiro daquela passagem que você vai estar pregando ou ensinando. Por exemplo, eu já li o livro inteiro de Filipenses. Após ler o livro inteiro de Filipenses, eu queria estudar mais essa passagem especificamente aqui. Mas até isso, eu tenho que entender a passagem no contexto imediato também. Ler o livro inteiro me ajuda a entender quem escreveu o livro, para quem foi escrito o livro, o que estava acontecendo naquela época. É uma visão panorâmica do livro. Depois tem uma visão um pouquinho mais perto do texto, que é agora, se eu vou olhar esses versos agora, eu olharei os versos antes e os versos depois, para entender o contexto imediato. Por exemplo, desse texto aqui começa falando, Paulo começa dizendo, mas o que para mim era lucro. Então, ele está falando de alguma coisa. Se nós olhamos para um pouquinho antes desse verso 7, nós vamos ver o que é isso que ele está falando. Nós vamos olhar aqui para cima e ver que ele fala assim, bem que, literalmente o verso antes, se alguém pensa tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, desculpa meu português, circuncidado no 8º dia. Então tudo assim ele vai listando tudo que ele conseguiu e toda a justiça dele. Então aí nós continuamos agora aqui então na passagem. Então eu já, como eu falei, li o contexto. Agora eu copiaria a passagem que eu quero estudar. Então essa aqui seria essa passagem aqui. E se você não tem essa tecnologia ou não sabe utilizar, pode fazer à mão também, copiar da Bíblia o que eu estou fazendo aqui. Então, ou com a passagem que você quer estudar. Então aqui eu colocaria aquela passagem aqui para começar. Deixa eu só diminuir o tamanho dela um pouquinho aqui para caber melhor. Então assim, aqui cabe melhor assim. Então, agora, depois que eu coloquei esse texto aqui, eu quero começar a entender o pensamento, o raciocínio de Paulo aqui quando ele escreveu isso. Então, com isso, eu quero olhar a divisão natural do texto. Isso aí é simplesmente, na verdade, é o português, a qual eu não sei falar muito bem, mas eu sei reconhecer o pensamento lógico. Só para os irmãos saberem, eu sou filho do pastor Welber, nasci no Brasil, mas vim aqui nos Estados Unidos com 2 anos, então meu português não é tão bom como os irmãos têm percebido, mas eu não deixo isso me impedir a estudar a palavra de Deus. E nem os irmãos devem deixar nunca nada impedir o seu estudo da palavra de Deus. Voltando. Aqui eu vou começar a olhar então as divisões natural de ideias que Paulo tem. Ele começa falando dessa ideia de lucro e considero como perda. E vamos começar já dividindo aqui o texto um pouquinho. Ele fala assim, mas o que eu considero como lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então vamos já dividir aqui, é uma ideia inteira aqui. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem, agora é uma outra ideia, o por quem já é uma outra ideia que ele está ligando aqui. Então eu vou dividir. Isso aqui é a prática para poder começar a identificar as ideias. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Aqui, na verdade, a ideia aqui, por isso que eu estou olhando e procurando onde que para a ideia. Eu considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Aqui então eu vejo que ele está começando a mudar de assunto. Mas como assim? Vamos olhar aqui agora. Vou dividir aqui para baixo e só olhar aqui a parte de cima. Vamos começar a prestar atenção. E uma coisa para procurar no texto, se o autor está repetindo palavras ou ideias, é bom poder identificar isso. E eu vou estar identificando isso com cores aqui no meu computador. Se você tem fazendo a lápis, pode fazer círculos de cor diferente, pode comprar lápis de cores e fazer a mesma coisa. Né? É muito importante nós tentar entender a divisão natural do texto.
em vez de nós tentarmos forçar o nosso pensamento ou o que nós achamos que o texto está falando. Vamos continuar então aqui. Ele fala então, vamos voltar ao primeiro ponto. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Depois eu percebi agora uma coisa. Eu estou vendo essa ideia de perda várias vezes aqui. Olha aqui, como perda. Então vou colocar aqui uma cor, porque essa ideia está prevalente aqui. Mas tudo isso eu considero tudo como perda. De novo, perda. Interessante. Então deixa eu colocar uma cor aqui para nós começarmos a entender. E depois ele continua aqui. Por quem, que é falando de Jesus, perdi, que é uma outra versão de perda, perdi todas as coisas. Interessante. Então, 3 vezes ele está falando perdi, perder. Mas vamos olhar um pouquinho mais. Ele fala aqui, mas passei a considerar como perda. De novo, agora outra palavra que eu estou percebendo aqui que ele está utilizando é o considerar. Olha aqui, considero, na verdade, aqui, e considero novamente. Então, os irmãos estão acompanhando aqui, que eu agora só estou lendo várias vezes o texto e percebendo as palavras que ele está usando. Percebendo, ele está usando aqui. Os irmãos conseguem encontrar uma outra palavra também que ele está usando algumas vezes repetida aqui? A ideia de tudo. Tudo, então vamos colocar aqui como uma cor, vamos escolher uma cor aqui, amarelo. Tudo. E depois aqui, todas as coisas, que é a mesma ideia de tudo. Todas as coisas aqui. Aqui vou colocar em amarelo também para poder grupar. Mas olha interessante aqui. Até na primeira parte, então não tem a ideia de tudo? Tem a ideia de alguma coisa. O que é o assunto? Nas duas outras partes ele fala, considero tudo, perdi todas as coisas. O que ele perdeu então na primeira parte? Porque ele falou, considero como perda. O que ele considera? O lucro. Então, vou agora também colocar o lucro nessa parte aqui, perda. Mas agora vou dividir um pouquinho mais só para ter ideia. Mas porque, primeiro vamos olhar então o que ele considerou de valor, o que ele pensou disso e a perda que ele teve. Então, e a razão. Mas considerei por causa de Jesus Cristo. Então vou colocar assim, por causa de Jesus Cristo. E isso aqui é importante, então vou colocar assim. Depois ele fala, mais do que isso, considero tudo. Depois ele para aqui. Comparado. Vamos colocar aqui então, comparado. Então vamos separar isso aqui também, porque é importante. Olha o paralelo que está formando aqui, a sequência aqui de pensamento. Por quem perdi todas as coisas, eu considero como esterco. Agora olha aqui, de novo, para ganhar. Olha aqui agora a lógica que está acontecendo aqui. Que passagem maravilhosa que Paulo escreveu aqui para nós. Então, vamos olhar agora a primeira parte, o que está acontecendo aqui. Mas o que para mim era o lucro, passei a considerar como perda. O que ele está falando é do passado. Paulo está começando agora do passado da vida dele, refletindo e falando todas aquelas coisas que lembra, um verso antes ele falou que eu consegui na vida, a minha justiça, tudo aquilo ali que eu achei que era o lucro, na realidade, valia nada. Agora ele vai para o movimento, por causa de Cristo. Nota como que ele termina a cada parte. Por causa de Cristo. Agora ele vai um pouquinho mais profundo. Mais do que isso, considero, agora já no presente, antes ele falou do passado, o que era, agora considero tudo como perda. Agora está no presente, mas olha a razão. Antes era por causa de Cristo, agora já um pouquinho mais. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento, agora por causa de conhecer Jesus Cristo. Primeiro por causa de Cristo, agora porque eu conheço Ele. Agora, terceiro, ele vai assim, por causa de Jesus, conhecer Jesus, perdi todas as coisas. Agora, peraí, para e presta atenção aqui. É importante ver também a palavra perder, que mudou um pouquinho. Agora não falou perda, mas ele falou perdi. Agora está falando como uma ação que aconteceu com ele. Ele falou que então eu perdi, então o que aconteceu? A ação está acontecendo com Paulo, então ele falou todas as coisas. E eu as considero como esterco. Olha essa palavra tão forte que ele usa aqui. Com esterco. Literalmente como cocô, lixo, como uma coisa terrível, que vale nada da descarga. E ele falou assim, então, mas olha como que é lindo essa parte que ele está falando. Por quem perdi todas as coisas. Então ele está falando, foi tomado de mim. Ele entendeu que a soberania de Deus a esse ponto. Esse ponto aqui ele está reconhecendo que tudo que foi tomado dele, e na realidade talvez até se ligando a Jó nesse momento, lembrando e pensando em Jó, sabendo que tudo que aconteceu foi permissão de Deus em minha vida,
tudo que eu perdi foi a mão de Deus em minha vida tirando essas coisas. Então, perdi, aconteceu comigo. Antes que ele falou, eu considerei perda. Então, ele estava tipo assim, no controle, era eu. Mas agora, eu considero isso aí lixo. Em vez de reclamar das coisas que perdeu, reclamar que foi tomado, reclamar, ele, como Jó, reconheceu Deus, reconheceu a mão de Deus, a soberania de Deus, e falou, sabe o quê? Toda aquela coisa é esterco, é nada, vale nada. Comparado a quê? Para poder, olha aqui a coisa mais linda, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Vamos ver agora o que aconteceu. Primeiro, a razão de toda a perda era que, por causa de Cristo, no passado. Segundo, foi no presente, considero tudo. Por quê? Comparando com a suprema grandeza, conhecer Jesus. Então, primeiro foi por causa de Cristo. Segundo foi por causa de conhecer Jesus Cristo. E terceiro, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Viu como que a lógica, o pensamento dele está sendo construído em cima do outro. A lógica e o pensamento dele. Então, aqui finda a primeira parte dessa passagem aqui. E aqui então nós temos a segunda parte, que é ligado. Nós não esquecemos que tudo é ligado, mas agora uma nova ideia começa. Então, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. Vamos parar aí. Parece que ele estava começando a falar muito de uma palavra aqui, que repetiu várias vezes, né? Justiça, justiça. Então vamos parar ali, porque parece que ele está entrando num assunto de justificação aqui, a teologia de justificação aqui. Então vamos começar olhando essa parte aqui. Não tendo a minha própria justiça, né? Que vem de onde? Lógica, eu posso perguntar e ele está respondendo, que procede da lei. Mas a que vem mediante a fé em Cristo. Depois aqui, é uma outra ideia aqui, vamos ligar aqui, e assim, a justiça que procede de Deus, e importante aqui, vamos puxar isso aqui para aqui, porque é ligado aqui. Vamos notar aqui a palavra fé duas vezes também. Então, não tendo a minha própria justiça, né? Então aqui, na verdade vou colocar essa palavra aqui, a minha própria, porque na verdade a justiça tem aqui várias vezes a minha própria justiça, só porque eu quero ligar a palavra justiça aqui em cima com a justiça aqui embaixo para poder eu mesmo poder entender melhor. Então ele está falando da minha própria, então vou colocar uma cor aqui para mim poder lembrar aqui. Então a minha própria, ele está comparando a minha com o quê? Mediante a fé em Cristo. Isso que é o paralelo. E ele também fala aqui, comparando a justiça que procede da lei, ele está comparando essa daqui com a que procede de Deus. Olha a linguagem aqui que ele está fazendo. E se baseia na fé. Essa aqui ligada também é fé em Cristo Jesus. Então agora vamos parar e olhar a passagem aqui um pouquinho. Né? Não tendo a minha própria, mas tendo a que vem de Jesus Cristo. Ele está comparando a justiça que ele teve antes, de ser um judeu exemplar. Mas ele fala que aquilo ali, voltando ao que ele falou antes, vale nada, é esterco, é nada. Porque a justiça, ou a justificação verdadeira, não vem de mim, mas vem mediante a fé em Cristo. Acreditar em Jesus Cristo. Olha como que a fé é a base daqui. É a justificação pela fé. Isso que está acontecendo aqui. Por quê? Ele usa a palavra justiça duas vezes e depois ele usa a palavra fé, mediante a fé, duas vezes. Isso aí, então, é o foco dessa parte aqui. A justiça mediante a fé em Cristo. Então, que procede de Deus, não da lei. Então, vamos continuar agora aqui na última parte da passagem aqui. Então, agora vamos estar olhando como é que ele fala aqui. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. Eu só estou quebrando aqui os assuntos. Quero conhecer Cristo. Uma ideia. E o poder da sua ressurreição. É uma ideia. A participação em seu sofrimento. Uma ideia aqui. Tornando-me como ele em sua morte. Aqui na verdade, tornando-me como ele. Isso aí é uma ideia em si. Em sua morte, de alguma forma, para alcançar
a ressurreição dentre os mortos. Agora eu vou começar a dividir aqui só para poder ficar mais fácil para entender. Porque isso aqui é a ideia. Quero conhecer Cristo. Então eu coloco um espacinho para me entender. O poder da ressurreição. Como que ele quer conhecer Cristo? Em duas maneiras. O poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. Depois ele fala assim, que o resultado disso que ele deseja é tornando-me como ele. E como que isso tornar como ele? Em sua morte, para alcançar a ressurreição entre os mortos. Então vamos colocar assim. Agora vamos colocar um pouquinho de cor para poder identificar. Primeira coisa que nós vemos aqui de novo é o paralelo entre ele quer o poder, conhecer o poder de Cristo e a participação em seus sofrimentos. Lembra também a linguagem de conhecer a Cristo, que ele falou bem aqui antes, né? A grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Então está tudo ligado ao pensamento. A Bíblia, é certo que nós utilizamos e pregamos ensinando não só um verso separado da Bíblia, mas o contexto inteiro. Então, aqui nós estamos olhando essa passagem e quando ele fala aqui, eu quero conhecer a Cristo, ele está falando ligado ao que ele falou bem antes disso. Então, conhecer como? O poder da ressurreição. O poder da ressurreição, porque Paulo está lembrando que é esse Cristo que está vivo, que ele encontrou na rua Damasco, é esse Cristo ressuscitado, esse poder que também deu uma nova vida para Paulo. E a participação também que leva-nos a participação do sofrimento, a participação de ser crente de verdadeiro, de ser uma pessoa que está pronta, disposta a sofrer, entregar tudo para Cristo, tornando-me como Ele. O objetivo final aqui é a santificação progressiva, que é tornando-me. Eu estou continuamente... Por que eu quero conhecer Jesus? Porque mais que eu conheço a Jesus, mais que eu me torno como Ele. Não é que nós vamos ficar santo e totalmente puro nessa terra, não. Mas o Espírito Santo vai pouco a pouco nos aperfeiçoando. É ao longo do tempo, ele fala, eu quero conhecer tornando-me. É progressivo, é contínuo. Essa aqui, tornando-me como ele. E depois aqui, em sua morte, para alcançar aqui. Então vamos colocar aqui, porque isso aqui é muito importante, essa parte aqui. Aqui, tornando-me como ele. É a parte mais central aqui. E depois que, em sua morte, então, nota também a palavra ressurreição aqui, que ele utilizou. Então, a sua ressurreição, na verdade, a ideia que eu quero usar aqui. E depois, de novo, a palavra ressurreição dentre os mortos. Então, ligando o fato que, porque Jesus morreu, nós temos esperança, e a expressão ressurreição dentre os mortos é a expressão do arrebatamento ao fim do tempo. Então, aqui, ele está falando, porque Jesus está vivo, nós sabemos que ele também vai voltar um dia para nos levar. E ele fala, e eu quero estar entre esses que vão estar indo para o céu quando Jesus voltar. Então agora também eu só quero notar aqui a morte, sua morte e seus sofrimentos aqui. Só para poder notarmos também que ele está falando que ser um crente, o que Paulo está finalmente falando aqui, que percebe aqui, ser crente não quer dizer que vai ser só bênção na vida. Na verdade, Paulo nem está falando sobre o fato de eu quero bênção disso, eu quero bênção disso, eu quero uma bênção de um novo carro, de uma nova casa, disso aqui. Não, ele está falando na realidade, o que eu quero conhecer é Jesus Cristo, participar no quê? Poder da ressurreição e participar no seu sofrimento. Isso é ser o crente. E a razão é para podermos tornar mais como Cristo e finalmente estarmos com Jesus Cristo. Então aqui nós vemos então o texto, uma maneira de estudar a palavra de Deus, que ajuda, simplesmente uma ferramenta para ajudar. E se os irmãos tiverem qualquer pergunta, pode deixar uma pergunta aqui e eu vou responder. Também, se os irmãos tiverem uma passagem, talvez, que gostaria de ver, dividido assim, nós podemos praticar mais juntos, seria um prazer. Então, que Deus abençoe, irmãos. Continua estudando a palavra de Deus, continuando buscando a face dele, que nós podemos olhar sempre para Cristo em tudo e em todas as coisas.